Oi, gente! Então, hoje eu vou falar sobre um livro no qual eu sou completamente apaixonada. É um livro muito recente, ele é de... só um segundo, eu não vi a data antes, devia ter visto. De 2017, e essa edição que eu tenho também é de 2017. Então, assim, ele é um livro muito recente, mas... E eu li há pouco tempo, eu li semana retrasada, eu acho. Mas assim, ele acabou se tornando um dos meus livros favoritos, juntamente com 1984 e O Morro dos Ventos Uivantes, ou seja, junto com dois clássicos geniais. E ele não é um clássico, ele é um livro novo, e ele é um livro que talvez muita gente veja como um livrinho adolescente, besta, mas ele não é. Ele é um livro muito bom, ele é um livro muito inteligente. Eu vou fazer esse vídeo dividido uma parte com e sem spoilers. Eu aviso quando eu for dar spoilers, porque ao mesmo tempo que eu quero que aquelas pessoas que não leram, se interessem por esse livro apenas pela sinopse, pela minha análise amadora, eu também quero tentar explicar um pouco sobre a genialidade que eu, pelo menos, vejo nesse livro. Então, vamos começar. Meia Versão de Você é um romance, né? Pela capa já dá pra ver que é um romance. Eu acredito que esteja espelhado aí pra vocês, mas eu vou tentar colocar uma fotinho dele onde não tá espelhado pra vocês conseguirem ver direitinho como que é o livro. É um romance que vai contar a história do Tanner. O Tanner é um menino que morava na Califórnia, lá nos Estados Unidos, ou seja, um estado super liberal, super de boas, ele vivia sua vida tranquilamente. Então a sua mãe recebe uma proposta de emprego e a sua família inteira é obrigada a se mudar para Utah, o estado de Utah, nos Estados Unidos. Um estado extremamente conservador. E o Tanner, que já era abertamente bissexual, todo mundo sabia e ele não tinha nenhum problema com isso, é obrigado a voltar para o armário. Sobretudo porque ele se muda para uma família. Ele não se muda para uma família, ele se muda para uma cidade mormon. Uma cidade onde todo mundo é mormon. Eu não lembro o nome da cidade, gente, eu vou ser bem sincera, eu sou péssima com nome, sou péssima, completamente horrível. Mas ele se muda pra uma cidade onde todo mundo é mormon, então assim, nem sonhar, ele não vai nem sonhar em se assumir. Todo mundo acha que ele é hétero porque ele fica com várias meninas, porque, né, ele é super bonitinho. E, enfim, ele é obrigado a esconder a bissexualidade. E aí o que acontece? Ele estuda numa escola que tem um projeto chamado O Seminário, onde os alunos têm que escrever um livro em 4 meses. E a amiga dele, a Autumn, praticamente obriga ele a entrar para esse seminário, porque ela quer entrar, e ela praticamente obriga ele a entrar também, diz que ele escreve bem e que ele deveria entrar. E ele aceita. Só que acontece, nesse seminário tem um rapaz que acabou de se formar na escola, o nome dele é Sebastian, e ele se formou na escola e ele passou pelo seminário. E no seminário ele escreveu um livro incrível e o livro dele se tornou uma febre na cidade e vai ser publicado e vai ficar famoso. Ou seja, ele é um sucesso. O Sebastian, assim, ele é um menino prodígio, ele é muito inteligente, ele é muito legal e todo mundo gosta dele. E aí o Sebastian acaba começando a auxiliar o professor nas aulas do seminário, e lá o Tanner conhece ele. E é basicamente amor à primeira vista por parte do Tanner. O Tanner olha pro Sebastian e o Sebastian é lindo. Só que tem um problema. O Sebastian, assim como 90% da cidade, também é mormon. E aí, minha gente, pra quem não sabe, na religião mormon, que é uma vertente da igreja cristã, eles se consideram cristãos, mas os católicos não consideram eles cristãos, mas enfim, é muito, muito ruim ser gay pros mormons, assim, é péssimo, péssimo. Tipo, você pode ser, mas você não pode ser. Tipo, você pode ser gay, mas você não pode agir, entende? Então, assim, se você ficar reservado, não fizer nada, casar com uma mulher, viver sua vida feliz, você pode ser, porque você não tá agindo sobre aquilo. Então, assim, enfim, só um comentário sobre como é complicado pra vocês entenderem um pouco. E aí, né, como tá muito óbvio também pela capa do livro. Ai, meu Deus, aqui, olha que bonitinhos. Sebastian e Tanner se apaixonam. E, minha gente, aí é só ladeira abaixo. Vamos começar que, assim, o livro é praticamente inteiro narrado na primeira pessoa, contando apenas a perspectiva do Tanner. Então a gente sabe tudo que o Tanner pensa. E eu vou ser bem sincera, eu geralmente não sou fã de livros escritos na primeira pessoa. Apesar de O Morro dos Ventos Uivantes, que é um dos meus favoritos, ser em primeira pessoa, meio confuso, mas é em primeira pessoa, esse aqui também eu não sou fã.
Só que quando a primeira pessoa é muito bem desenvolvida, aí minha gente, aí tem como dar tudo certo. O bom do livro da primeira pessoa é que você tem a perspectiva de um único personagem. E é esse personagem que você tem que confiar, porque é ele que tá te guiando pela história. E o Tanner guia a gente de uma forma incrível, sabe? A gente conhece o Tanner como se ele fosse nosso melhor amigo. E isso é algo muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de me conectar tanto com um personagem quando é em primeira pessoa, porque eu não gosto de primeira pessoa. Não gosto. E geralmente eu não me importo com as pessoas. Mas essa autora, a Christina Lauren, conseguiu me fazer me apaixonar pelo Tanner. O Tanner, ele é um menino incrível. Ele é muito sensível. E ele, assim, geralmente a gente tem aquele negócio do protagonista que não é muito popular. Não, o Tanner, ele é popular. As pessoas gostam dele. A família dele tá super ok com o fato dele ser bissexual. É tudo ótimo. E aí, então a gente tem apenas a perspectiva dele durante praticamente o livro inteiro. A gente sabe que assim que ele olha pro Sebastian, isso não é spoiler porque acontece logo no começo do livro, ele se apaixona. Gente, é amor à primeira vista. E mais uma vez, não sou fã de amor à primeira vista. Um livro na minha vida que eu li que tinha amor à primeira vista que eu gostei. 2 agora. Quer dizer, não é amor à primeira vista. É uma tensão sexual à primeira vista. Porque o Sebastian é muito bonito. E ele é muito fofo. Então, tipo, é um crushzinho que ele tem no Sebastian, basicamente. Enfim, ele tem esse crush no Sebastian. E olha, não gosto de amor à primeira vista. Mas nesse caso é muito bom. Porque assim, o desenvolvimento do relacionamento deles é muito simpático, é muito convidativo. A forma como o Tanner a princípio é só um crush e ele sabe que não vai dar em nada. Porque o Sebastian é mormon, porque tipo, ele não tem perspectiva. O Sebastian vai ser missionário no próximo ano. Ele vai fazer uma turnê pra divulgar o vídeo dele. Então assim, o Tanner não tem absolutamente nenhuma perspectiva de sentir nada pelo Sebastian. Mas ele se apaixona, né, minha gente? Como todos nós que nos apaixonamos pela pessoa errada e ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. É uma música, tá? Eu não tô apaixonada. Mas enfim, só pelo esse livro, né? Esse livro é perfeito. O Tanner se apaixona pelo Sebastian. E a princípio ele não sabe o que o Sebastian tá sentindo. Não tem como ele saber. E a gente também não sabe, porque, pô, a gente tá acompanhando a jornada do Tanner. A gente se apaixona pelo Sebastian, mas pela descrição do Tanner, tudo que a gente sabe é aquilo que tá do ponto de vista do Tanner. O Tanner enxerga o Sebastian com uma idealização incrível. E aos poucos ele vai desfazendo essa idealização quando ele começa a conhecer o Sebastian. E ele começa a perceber que o Sebastian também é ser humano. Ele é um ser humano como todos nós. Porque a princípio, o modo como todos enxergam o Sebastian, o modo como o Tanner descreve ele pra gente, ele é assim, um Deus. Perfeito, sem defeitos. Ele tá sempre feliz, ele tá sempre sorrindo. Ele nunca se incomoda com nada, ele é muito bondoso, ele ajuda todo mundo. E você fica, pô, esse cara é muito legal, ele é muito perfeito. Uma pessoa assim não poderia existir. E aí você conhece melhor o Sebastian, à medida que o Sebastian conhece melhor o Tanner. E a gente entende que essa felicidade toda do Sebastian nada mais é do que uma máscara que ele tá usando pra esconder quem ele realmente é. O Sebastian, eu não sei se isso é spoiler, enfim, eu vou dizer que a partir de agora é uma parte com pequenos spoilers que não vão afetar muito a sua experiência, mas se você não quiser ter nenhuma informação a mais do que você acabou de ouvir, se você achar que isso é suficiente, até porque muita gente gosta de mergulhar num livro sem saber absolutamente nada, eu recomendo que você pare de assistir por aqui. Mas se você tá curioso, pode continuar, porque vai ficar mais legal. O Sebastian, ele diz que desde que ele se entende por gente, ele gosta apenas de garotos. Ele não gosta de garotas, ele diz que já tentou, já ficou com algumas meninas, mas ele não conseguiu sentir nada. Ele fala isso pro Tanner num dos primeiros encontros deles, e depois eles se beijam. É muito bonitinho. Eles se beijam e tal, e você começa a entender que tudo aquilo que o Sebastian parecia ser de perfeito, na verdade era uma máscara. Não que ele não seja uma pessoa muito boa, uma pessoa incrível. Ele é, mas ele não é perfeito. Ele também tem defeitos. E em muitos momentos ele tem atitudes que a gente vai ficar a pé da vida com ele. Porque ele é um ser humano e ele erra. E o Tanner descobre isso aos poucos. Porque antes o Tanner fica tipo, meu Deus, eu tô ficando com um cara mormon, lindo demais, inteligente pra caramba. Tô me dando bem. De fato, tá se dando bem. Mas ele descobre que o Sebastian é uma pessoa normal, apesar de ser uma pessoa incrível.
E aí que tá a beleza desse livro, sabe? Porque eu acho que ele mostra pra gente que não existe nada perfeito, né? Nenhum deles é perfeito. O Tanner tem N defeitos. A gente vai ver ao longo do livro que o Tanner volta, enrola e desenrola e faz um monte de merda e se enrola pra falar e começa a escrever o livro e dá errado, e o Sebastian, sem querer, descobre que o Tanner é bissexual e que o Tanner gosta dele. Tipo, o Tanner não queria que ele descobrisse, mas ele é atrapalhado e ele acaba deixando o Sebastian descobrir, sem querer, porque o Sebastian tava ajudando ele com o projeto. E a melhor parte do livro, com certeza, é o desenvolvimento do relacionamento deles. Porque você tem um Tanner que, ao mesmo tempo que ele é muito feliz e completo com a sexualidade dele, ele tem muito medo por conta da cidade que ele vive. E um Sebastian que a gente não consegue ver a psique do Sebastian, sabe? A gente não tá dentro dele. Mas a gente vê ele de uma perspectiva muito próxima, que é o Tanner. E a gente consegue entender como ele se sente preso e como ele não se aceita. Ele não se aceita nem um pouco. Você percebe que no começo do livro, ele fala, tem uma hora que ele fala assim, eu não sou gay. Eu? Não sou. Eu tô com... Ele fala assim pro Tanner, eu tô aqui com você, beijando você, mas eu não sou gay. Não gosto de mulheres, mas não sou. Ele fala isso. Ele não se aceita. E ele vai, aos poucos do livro, ele vai trabalhando a forma como o Sebastian enxerga as coisas. Da perspectiva do Tanner, o que é muito interessante, porque você tem o Tanner enxergando as coisas de um jeito. O Tanner tinha uma visão errada sobre a religião mormon, porque a mãe dele era mormon e ela teve que largar a igreja por um motivo. Eu não vou dizer porque é um detalhezinho que não é muito importante, mas enfim, não vou dizer. Ela saiu da igreja e hoje a mãe dele praticamente odeia a igreja mormon, detesta demais, é completamente contra. E sempre fala muito mal da igreja pro Tanner e pra irmã dele. E aí o Tanner tem essa visão de que os mormons são muito perfeitinhos, muito conservadores, pessoas que não são tão boas assim, que pagam de boazinhas, papapá. E aí ele conhece Sebastian, ele entra na casa de Sebastian e ele vê que realmente é um mundo completamente diferente do dele, mas que não é algo errado, é uma visão diferente da realidade. E também tem uma reflexão muito importante no livro sobre a questão da homossexualidade nas religiões. Porque a religião mormon é uma das religiões mais conservadoras, eu acho que tem, que eu tenho conhecimento pelo menos, tipo, junto com o islamismo, é uma das mais conservadoras. E a forma como os mormons tratam a homossexualidade é mostrada em alguns momentos. Tem um momento em que o Tanner sai com a Alto, uma amiga dele, com outros amigos, e um dos caras chama o outro de viado, fala seu bichinho, não sei o que lá, sabe? Uma coisa bem idiota. E tem outro momento em que os pais do Sebastian estão conversando sobre um menino que é filho de uma amiga deles, que também é mormon, e esse menino falou pros pais que era gay, se mudou pra um lugar e casou com um homem. E os pais do Sebastian ficam horrorizados. E assim, você percebe que esse livro é incrível, porque eu tinha também essa visão dos mormons, de que eles são pessoas ruins, por bem dizer. Eu tinha essa visão mesmo. E aí eu li esse livro e eu percebi que não é que eles são pessoas ruins, porque ninguém é ruim. Quer dizer, deve existir alguém que é, mas no geral as pessoas são complexas. E o livro mostra isso. As pessoas que são mormons nesse livro, elas são de fato muito preconceituosas, tá? São muito bem fechadas mesmo. Mas elas são pessoas boas, porque elas gostam de ajudar, porque elas gostam de se doar. Porque elas têm uma visão e elas acham que essa visão é certa e elas querem passar isso pros outros. Isso não faz delas ruins. Mas é um aspecto negativo, porque elas acabam sendo completamente excludentes. Só que o modo como o livro mostra pra gente que é simplesmente incrível. Que você pode ser uma pessoa boa e ter N defeitos e tá tudo bem. O livro ele retrata isso de uma maneira perfeita. Eu vou dizer pra você que se você quiser ler um livro com personagens complexos, com personagens reais, pessoas que não são idealizadas, esse aqui é o livro. Não tem pessoas perfeitas nesse livro. Todo mundo tem camadas, todo mundo é complexo, todo mundo tem traços de personalidade que nem pessoas reais têm. A autora, ela desenvolveu personagens incrivelmente. É muito difícil você escrever um personagem e deixar ele complexo e ao mesmo tempo verossímil. Porque você, imagina, você tá criando uma pessoa e você precisa criar uma pessoa do zero. Pô, isso é muito difícil. E você precisa criar uma pessoa que pareça ser real.
Eu acho que ela se baseou em alguém que ela conhece, porque eu não consigo conceber como alguém conseguiu criar personagens tão complexos do zero. O modo como eles expressam sentimentos e como eles vão se conhecendo aos poucos e vão se apaixonando. Não só os protagonistas, mas também os pais dos protagonistas, a Autumn, uma amiga do Tanner, os amigos deles, que mesmo aparecendo muito pouco, também são pessoas aparentemente complexas. A irmã do Tanner, todo mundo nesse livro tem algo pra contar. Todos os personagens aqui têm uma função, por menor que seja, todos têm uma função. E assim, é perfeito. Eu acho que, assim, eu tenho um problema que eu perco a linha do pensamento, mas eu vou voltar pro ponto que eu queria falar antes, que é o desenvolvimento do relacionamento deles. Quando eu comecei a ler o livro, eu tava com muito medo, porque eu tava com medo de eu ficar com vergonha alheia. Fiquei com vergonha alheia, mas não tão ruim assim, calma. Não desiste do livro ainda, não é com Amor Simon é pior, muito mais vergonha alheia. Tem alguns momentos em que o Tanner faz algumas coisas muito cringe no desenvolvimento do relacionamento dele com o Sebastian, claro. Como quando ele deixa o Sebastian sem querer descobrir que ele é bissexual, sendo que o Sebastian é muito conservador, ele fica, putz, me lasquei. Não era pra ele saber disso. Ou então, quando ele sem querer deixa o Sebastian descobrir que ele tá apaixonado. Cara, o Tanner é um personagem muito vergonha alheia no começo, eu vou ter que admitir. E eu tava com medo, tipo, que o primeiro beijo deles ia ser vergonha alheia. Sabe, quando um beija e o outro fala, oh não, e sai correndo, fica aquela... Enfim, detesto isso, eu tinha medo que ia ser assim. Não é, ok? O Sebastian, a princípio, ele aceita o relacionamento dele com o Tanner de uma maneira um pouco complexa. É isso que eu tô falando. O Sebastian é muito complexo, porque ele gosta do Tanner, ele ama o Tanner, e ele sente, ele conversa com Deus, e ele sente que não é errado ficar com o Tanner, mas ao mesmo tempo todo mundo fala pra ele que é. Então, esse menino, gente, o que tá passando na cabeça dele? Ele tá numa crise emocional complexa demais. Ele sabe o que os pais dele pensam, mas ele sente que Deus fala pra ele que não é errado. Então, assim, ele fica com o Tanner, mas ele não vê uma perspectiva de futuro. Ele não enxerga pro futuro, ele vive no presente, porque ele não quer pensar no futuro, porque ele tem medo, porque ele não sabe o que vai acontecer. E em um certo momento isso começa a incomodar o Tanner, porque o Sebastian é o amor, ele chama o Tanner de namorado, eles saem pra se encontrar escondidos, eles se beijam, eles são um casal muito lindo. Só que ao mesmo tempo, o Sebastian não vê uma perspectiva de ficar com o Tanner, e o Tanner, no começo ele não via, mas agora ele vê, porque ele tá apaixonado pelo Sebastian e porque ele vê que o Sebastian também tá apaixonado por ele. Isso começa a deixar os dois muito confusos, porque eles não sabem o que fazer. Porque o Tanner quer seguir em frente com o Sebastian, mas o Sebastian vai embora. E o Sebastian não quer ir embora, mas ele precisa, porque ele vai ser missionário, e ele quer ser missionário. Mas ele sabe que no momento que ele fizer isso, ele vai estar abdicando de absolutamente tudo que ele tem com o Tanner. E com a vida dele, fora da igreja. A vida dele é praticamente 100% igreja. A única coisa que tira ele da igreja é o Tanner. E apesar dele amar a igreja, ele não quer ficar lá 24 horas por dia. Então pra ele é muito importante ficar com o Tanner. Então, assim, você vai vendo como o relacionamento dele se desenvolve e as problemáticas que vão crescendo aos poucos. No começo você tem um Tanner que tá receoso, que quer ficar com o Sebastian, mas sabe que não tem como, porque o Sebastian não é gay. Depois o Tanner descobre que o Sebastian gosta de meninos, eles se beijam, então eles começam a sair escondidos. E, cara, é muito incrível como o relacionamento dele se desenvolve. Assim, é estupendo. Se você tá assistindo isso e você não leu o livro ainda, leia, vale a pena. O que eu tô falando não é nem 1% da genialidade desse livro. De verdade, esse livro é muito bom. Eu leria esse livro 500 vezes. Nossa, de verdade, é muito bom, muito bom. É um daqueles livros que você quer ler e você não quer parar, e você quer que ele continue pra sempre. O tipo de livro que você não vê o tempo passando, você simplesmente vai lendo porque é uma delícia, porque a linguagem é simples, porque a escrita é gostosa, porque os personagens são cativantes, porque o enredo é muito interessante. Você quer saber o que vai acontecer com o Sebastian e com o Tanner, se eles vão ficar juntos, se eles não vão, o que tá acontecendo. Você quer saber o que acontece com a Autumn, coitada, porque ela é esquecida em um momento e você fica tipo, meu Deus, cadê ela? E é muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo é tão gostoso de ler. E a melhor coisa, como eu comentei, é o desenvolvimento do relacionamento deles. Não é
um começo bem desenvolvido, sabe? No começo é meio um pouco rápido, tá? Vou confessar. A gente passa umas 40 páginas com eles conversando, e aí eles se beijam, por aí, umas 40 páginas, acredito eu, não lembro de cabeça, mas é por aí. Mas o interessante pra mim não é como o relacionamento deles começa, mas sim como ele acontece, sabe? O relacionamento deles é o mais interessante, e o modo como cada um deles tem um papel diferente dentro desse relacionamento. Como o Tanner é responsável por segurar eles e fazer... conseguir fazer com que eles fiquem juntos. E o Sebastian, durante o livro inteiro, você tem uma segurança enorme com relação ao Sebastian, porque você não sabe se ele vai querer ficar com o Tanner. A qualquer momento parece que ele pode terminar e tudo dá errado e você fica com medo. E assim, é um livro incrível. Mas enfim, ok, essa é a minha análise do livro no geral. Agora eu vou falar sobre a coisa que me deixou estupefata no livro, que foi o momento... É porque assim, vamos lá, eu tenho problemas pra falar, me respeitem, ok? O Tanner tava escrevendo um livro para o projeto. E o livro dele, eu acho que eu esqueci de comentar. Esse é um passo muito importante, eu devia ter comentado antes, mas enfim. O livro dele é basicamente sobre a história dele e do Sebastian, desde o momento que eles se conheceram até o momento que ele termina. Até o momento que eles terminam, então... Calma aí. Eles terminam o momento do livro. Pequeno spoiler, mas eu vou contar algo bem importante, então assim... se você não leu, não é pra você estar assistindo. Ou, a não ser que você não se importe com spoiler, aí você pode assistir. Enfim. Até o momento, tipo, que eles terminam e tal. Então, assim, esse é o livro do Tanner. Durante o livro inteiro, o Tanner fica tipo, ai, eu preciso reescrever o livro, porque eu não posso dar esse livro pro professor. O professor vai saber que o Sebastian é gay, que o Sebastian tá comigo. E mudar os nomes não faria diferença, porque é muito específico. É uma situação muito específica. É muito complexo. Então o Tanner, ele fica de escrever um novo livro até a última semana que ele tem para enviar pro professor. E ele não escreve esse bendito outro livro. E aí o que acontece? Ele não manda pro professor. E aí ele pensa, putz, vou ficar com 0, não vou entrar pra universidade que eu quero e me fugir. Ops, me lasquei. Esse Instagram é family friendly, desculpa. Me lasquei, agora já era. Ele fica meio triste nessa época, ele também já tinha terminado com o Sebastian. Então o livro dele termina basicamente com ele falando, olha, esse final desse livro eu sei, é horrível, mas eu não tenho mais o que escrever. O livro acaba aqui, é isso que tem pra hoje. É um final real, acabou. E aí acaba o livro do Tanner. Que o Tanner escreveu, dentro da história, o Tanner escreveu esse livro. E aí, a minha cabeça quebrou. Porque no momento em que o Tanner termina esse livro dele, a gente começa com uma narração em terceira pessoa, do ponto de vista do Sebastian. Em terceira pessoa. Na casa do Sebastian, sem o Tanner. Ou seja, o livro que o Tanner estava escrevendo ao longo da história é esse livro aqui. Até o momento em que ele para. Eu sei, é incrível, é incrível. Eu sei que comigo falando pode parecer meio bosta, mas eu prometo pra vocês que é incrível. E quando eu percebi isso, minha gente, olha, eu surtei. Ele termina o livro do Tanner, acho que umas 50 páginas antes de acabar o livro, eu não tenho muita certeza. Acho que até menos, umas 30 páginas, não sei, gente, não lembro. Termina o livro do Tanner, e aí a gente começa com uma narração em terceira pessoa, sem mais a perspectiva do Tanner, mas sim agora com a perspectiva de um narrador onisciente, que fala o que acontece com o Sebastian, os pensamentos do Sebastian, os pensamentos do Tanner. Ai, Jesus Cristo. O final do livro, ok. O final, pra mim, é a coisa que eu menos gostei. Sou bem sincera. Eu acho que esse livro podia ter mais, pelo menos umas 70 páginas a mais pra desenvolver melhor esse final, tá, autora? O final me deixou um pouco triste. Eu sinto que o livro acabou muito rápido. Depois do final do livro do Tanner, vai lá, o Sebastian pega o livro, a Autumn rouba, leva pra ele, ele entrega pro professor, o professor dá 10 pro Tanner, o Sebastian sai na missão, desiste, volta, vai, fica com o Tanner, procura o Tanner, sei lá, enfim. Acontece tudo muito rápido. E a gente não tem tempo pra digerir o que tá acontecendo. E assim, poderia ser mais devagar, poderia ser mais tranquilo, eu acho. Eu gostaria que fosse. Ainda que, tipo, não tô dizendo que não dá pra entender, dá pra entender perfeitamente o que aconteceu. Só que se fosse mais devagar, ficaria mais fluido, sabe? E ficaria mais crível.
Não ficou muito crível, porque foi tudo muito rápido. Eu queria também que tivesse detalhes, eu queria, sim, ter lido sobre como foi quando Sebastian se assumiu para a família dele. O livro corta essa parte, não mostra, mostra só depois. Eu queria ter visto. Talvez a autora não tenha escrito porque ela não tem experiência com o assunto. Eu entendo, mas ela poderia ter consultado alguém, poderia ter feito uma pesquisa para entender como provavelmente os pais dele iriam reagir. Eu acho que teria sido muito interessante, muito enriquecedor para nossa leitura e para nossa experiência ver o relato de como foi quando o Sebastian se assumiu para os pais. Eu acho que seria realmente muito incrível. Eu acho que poderia ter mostrado um pouco mais da vida do Sebastian. Depois de procurar o Tanner, a gente só vai até o reencontro deles, dá a entender que eles ficam juntos. Fica óbvio, basicamente, que eles vão ficar juntos, tá? Fica óbvio, não se preocupem com isso, tem um final feliz. Fica óbvio que eles ficam juntos. Só que poderia ter feito um pouco mais, eu acho. Eu gostaria de, não sei, talvez ser um segundo livro, ver um pouco do desenrolar do relacionamento deles na faculdade. Agora que o Sebastian tá começando a se aceitar, ver como é que ele se entende, como que tá o relacionamento dele com o Tanner, enfim. Ai, gente, esse livro é simplesmente incrível. Se vocês ouviram um barulho estranho agora é porque eu recebi uma notificação no meu celular. Eu peço desculpas, tá? Espero que não tenha dado pra ouvir nada. Ok? Mas enfim, é o que eu tava falando, o livro é perfeito. Eu não tenho o que criticar. Quer dizer, eu tenho o final. Mas o final não é ruim, tá? Não é ruim, não me entendam errado. O final é bom. É um bom final. Só que o livro inteiro tava me levando pra um final mais forte. Eu queria muito ter visto Sebastian se assumindo. Eu queria muito ter visto algo mais... como é que eu digo? Mais no nível do livro. É como se o livro inteiro estivesse nesse nível aqui, muito alto, e o final tá abaixo. Ainda assim alto. Tipo, a média aqui. O final tá bom, é um bom final. Mas não é tão bom quanto o resto do livro, entendem? Isso pra mim faltou. Eu senti falta no final. Eu senti realmente falta de alguma coisa. Mas ainda assim, é um dos meus 3 livros favoritos da vida. Pretendo falar sobre os outros 2, O Morro dos Ventos Uivantes e 1984. Provavelmente vou ter que ler eles de novo, porque faz muito tempo que eu li ambos. Mas esse aqui no momento, como eu li faz pouco tempo, eu falei, cara, preciso falar sobre esse livro. Porque esse livro é simplesmente incrível. E todo mundo deveria ter a dádiva de ler esse livro. Assim, leiam, por favor. Se você, mesmo tendo spoilers, não vai afetar muito a sua experiência. Eu juro pra você, não vai. Porque é um livro que tem uma trama interessante, mas ainda assim, um pouco lugar comum. Então, são coisas que você espera, não tem nada muito surpreendente. A não ser a parte que eu falei do livro do Tanner. Aquilo me surpreendeu pra caramba. De verdade, me surpreendeu. Aquilo eu não esperava mesmo. Quer dizer, esperava um pouquinho, mas eu falei, não vou fazer isso. Não é só um livro em primeira pessoa, não nada demais vai acontecer. Aconteceu. Fui pega de calças curtas, acontece. Mas enfim, gente, livro muito bom. A nota que eu dou pra esse livro é sério, 10. Dou 10. Merece um 10. Pro final eu daria um 9. Mas como eu não tô avaliando o final, eu tô avaliando o livro inteiro, eu com certeza dou 10 para esse livro. Super recomendo pra qualquer pessoa que queira comprar. Por favor, vale a pena o dinheiro investido. Esse livro é barato, gente. Essa edição aqui que eu tenho é super vagabunda, mas não faz diferença. O que importa é a qualidade da história, beleza? Não a qualidade do livro, a qualidade da história. Se você achar esse livro em PDF pirata, leia, se você não quer comprar. Mas leia. É sério, é uma leitura enriquecedora, uma leitura simplesmente agradável, gostosa, é gostoso de ler. E ao mesmo tempo assim, uma experiência absurdamente incrível e que eu te garanto que você não vai esquecer esse livro tão cedo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, não sou profissional, espero que as minhas análises fiquem melhores daqui a um tempo, mas por enquanto é isso que temos pra hoje. Um beijo e até o próximo livro!